Shalom a todos, estamos em Parashat Chayei Sarah. Nossa Parashat está falando sobre Avraham Avinu, que ele está mandando Eliezer, o ajudante dele, para achar uma mulher para Yitzhak. Está escrito no Pasuk que Avraham pede para Eliezer, por favor, coloca a mão sobre o lugar do Brit Milá dele, sim? Para poder jurar que ele não vai pegar uma mulher das meninas cananitas. Então a gente sabe, no queria das meninas cananitas são considerados amaldiçoados, as cananitas, por causa que fez Ham para o pai dele, Noach, tudo essa história. Então foram amaldiçoados, não quer uma mulher de lá. Vai lá para a família, vai pegar da família de Avraham Avinu, que estão lá na cidade de Haran. E a pergunta é, por que colocar a mão sobre a mitzvah de Brit Milá? A gente sabe que Avraham Avinu, ele fez todos os mitzvot, Sefer Torah, poderia usar tefilin, todos os mitzvot Avraham Avinu cumpriu. Por que usou exatamente o Brit Milá? O Rashi fala que usou Brit Milá por causa que é a primeira mitzvah, e também Rashi fala por causa que chegou com sofrimento. Estava difícil para ele fazer, então gostava dessa mitzvah. Então podemos entender por causa do sofrimento, uma pessoa que sofre sobre uma coisa, é uma coisa que é muito querida para ele. Mas por que se fala sobre a primeira mitzvah? A gente sabe que Avraham Avinu, ele já cumpria muitos mitzvot. Ele fez Brit Milá somente com 99 anos. Já fazia muitos mitzvot. Então por que exatamente com essa mitzvah de Brit Milá? Primeira explicação do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch ele explica uma regra bem clara. A gente sabe que nossos patriarcas, como falamos, cumpriam os mitzvot. Faziam os mitzvot. Mas qual é a diferença entre como nossos patriarcas faziam os mitzvot e os mitzvot depois que Hashem já deu no Har Sinai? Depois que Hashem deu ordem. Qual a diferença entre todos os mitzvot que Avraham Avinu fazia, entre a mitzvah de Brit Milá que Hashem falou para ele fazer? Então a resposta é a seguinte. Fala o Rebbe de Lubavitch que quando os patriarcas faziam os mitzvot faziam como se fosse um costume, e ainda já que a palavra divina não desceu nesse mundo material, então ainda não tinha uma santidade, uma kedushá, para todos os objetos dos mitzvot, como Sefer Torah, como Tefilin, como Talit, com tudo isso. Não tinha ainda a kedushá, a santidade, porque a palavra divina não desceu para esse mundo. Depois que Hashem fala uma coisa, Hashem falou para Avraham Avinu fazer Brit Milá, depois Hashem falou para todos os mitzvot, o que aconteceu? A palavra divina, não somente que desceu para esse mundo, penetrou dentro da matéria. Agora a matéria foi elevada. Onde ele tira isso? Está escrito no Pasuk que quando Hashem falava no Har Sinai, a voz, que era uma voz muito forte, essa voz não causou eco, não tinha eco. E a pergunta por que não tinha eco? O eco é quando a voz ela bate em um lugar, ela acaba voltando. Isso é o eco. Mas já que Hashem, ele falou, a palavra dele não bateu e voltou, bateu e penetrou. Então a palavra divina penetrou dentro desse mundo, e ainda mais tudo que tem a ver com mitzvot, Sefer Torah, Tefilin e tudo isso. E com isso a gente entende. Avraham Avinu tinha vários objetos de mitzvot. Mas ele precisava usar um objeto, uma coisa que tem uma santidade, uma kedushá dentro dessa coisa, para poder, que no momento que Eliezer vai jurar de verdade. Vai saber, eu estou agora segurando uma coisa com kedushá, precisa ter cuidado para não transgredir o juramento. Então, por isso ele usou a única mitzvah que Hashem deu para Avraham Avinu, que é a Brit Milá. Então, isso já tinha kedushá, porque Hashem que ordenou para ele, por isso que ele usou o Brit Milá. Isso é a primeira resposta. Segunda resposta, a gente vai entender uma coisa muito interessante sobre Brit Milá, sobre essa mitzvah. E antes disso, vamos perguntar algumas perguntas. Primeira pergunta,
na Brit Milá foi dado para Avraham Avinu 1 ano antes do nascimento de Yitzhak, quer dizer, um pouco antes que Sarah ficou grávida. E a pergunta é por que até esse tempo? Por que não fez Brit Milá antes? Qual a conexão entre, aparentemente tem uma conexão entre o Brit Milá, entre a gravidez e o nascimento de Yitzhak. Segunda pergunta, quando você fala Brit Milá, Brit é pacto. Quando você faz pacto, faz uma cerimônia, faz um ato que simboliza esse pacto. Mas, como a gente sabe, Jacob fez com Lavan perseguiu ele, então fez um pacto, colocou lá pedras e tudo isso. Mas esse pacto obrigou os dois de uma coisa, um comportamento depois. O pacto ele vem segurar e garantir um futuro. Não vem somente para esse momento, vem garantir o futuro, que sempre o futuro vai ter respeito entre as duas pessoas, cada um vai ter uma obrigação. Isso é o pacto, é muito mais forte que um acordo. Então, se a gente pergunta, depois que o menino faz Brit Milá, corta essa parte que precisa cortar. Muito bem. Depois, o que está acontecendo depois? Qual é o pacto que acontece? O que o menino precisa fazer? Depois disso, já cresceu. E tem uma coisa ou já terminou o Brit Milá no momento 8 dias depois que nasceu? Isso é a segunda pergunta. E também a gente vai entender também essa conexão, essa mitzvah que é tão importante que uma pessoa que vai se converter precisa na hora fazer Brit Milá para poder entrar dentro do Am Israel. Então, tem uma Gemara que fala que no lugar lá, no Guinam, na porta do inferno, Avraham Avinu senta lá. Quando chega pessoas que fez pecados para poder se consertar lá no Guinam, Avraham Avinu, ele tem como salvar eles. Como ele salva eles? Ele está vendo, quem fez Brit Milá está sendo salvo. Você fala que todo mundo é salvo? Não. Mesmo alguém que fez Brit Milá, mas depois disso, casou com uma mulher que não poderia casar. Sim? Não poderia casar com essa mulher. Então, nesse momento, não é considerado que ele cumpriu a mitzvah de Brit Milá. Por isso que não vai ser salvo. A gente está vendo nessa Gemara desse Midrash que mitzvah de Brit Milá não é somente cortar e acabou. Mitzvah de Brit Milá é também na pessoa depois saber guardar esse lugar, esse órgão, que permite a pessoa se produzir, que ele vai guardar de uma maneira certa, que vai saber casar com uma judia, que vai saber com quem casar. Então, quando ele vai casar com a mulher certa, ele está garantindo também os filhos dele, certo? Que vão estar dentro do Am Israel, ele está garantindo a continuidade, e tudo isso faz parte da mitzvah dele de Brit Milá. Então, a mitzvah de Brit não acaba depois de 8 dias, tem uma continuidade, quer dizer, com quem vai casar essa pessoa, com quem vai casar o filho dele, então precisa garantir tudo. É isso que Avraham Avinu queria aqui. Para garantir quem vai ser a descendência dele, os filhos de Yitzhak, ele fala para Eliezer, olha bem, você não pode pegar das Canaanitas, você pega da mulher certa. E de pegar da mulher certa faz parte de meu Brit Milá. Por isso coloca a mão no meu Brit, porque isso faz parte de tudo do meu Brit Milá. A gente sabe que essas Canaanitas, eles vêm de Ham, e Ham, o problema dele é que ele estragou a mitzvah do Brit Milá dele, ok? Quer dizer que não tinha Brit Milá na época, mas o que ele fez uma coisa que ele não poderia usar o órgão dele, fazer isso com o pai dele, e também castrou o pai. Então ele era contra a ideia de Brit Milá, mas só que não tinha. Contra toda a ideia de Brit Milá, que uma pessoa ele precisa guardar esse órgão que Hashem deu para poder se produzir da maneira certa. Então a gente entende agora que faz parte do Brit Milá, e quando uma pessoa vai se converter, precisa fazer Brit Milá. Por quê? Em outras palavras, fala, de ser Yehudi, não é somente de fazer Brit Milá, ou de nascer de uma mãe judia, e também
de garantir a descendência de meus filhos, meus netos vão continuar a ser judeus. Isso mesmo faz parte da mitzvah de Brit Milá. Então, duas explicações. Primeira explicação, por quê? Esse lugar, por causa que tem Kedushá, porque Hashem que mandou ele fazer claramente, diferente de todos os mitzvot que ele fez sem ser mandado. E a segunda resposta, por causa que agora ele está garantindo a descendência, a continuidade, tudo faz parte da mitzvah dele que é de Brit Milá. Shabbat Shalom.